Isso aqui mesmo. Senhor Deus, é em nome de Jesus Cristo que nós, mais uma vez, agradecemos a Ti, ó Pai, este outro grande privilégio que é estar nesta casa de adoração. Sabendo, ó Pai, que o Senhor está presente em nosso meio, pois essa foi uma promessa que o Senhor fez, e nós cremos plenamente que o Senhor cumpre todas as suas promessas. Deus querido, que possamos mais essa vez encontrar graça diante de Teus olhos, para podermos, ó Senhor, compreendermos aquilo que o Espírito tem a nos falar. A hora, Pai, é perigosa para nós, porque sabemos que estamos mais perto do fim da jornada, mas também sabemos, ó Deus, que esta hora o espírito do engano está muito parecido com a verdade. Por isso pedimos ao Senhor que abra o nosso entendimento, aumente o nosso discernimento, ó Deus, para que então possamos ver claramente aquilo que o Senhor está nos mostrando. Que possa cada um de Teus filhos, ao sair desta reunião, sair renovado, sair, ó Pai, alegre, por saber que o Senhor falou aos nossos corações. É em nome do Senhor Jesus que nós Te pedimos estas bênçãos, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Então hoje estamos novamente pela graça aqui e muito agradecido a Deus porque nosso pastor está presente, né? Então podemos dizer, nossas orações foram atendidas. Quantos aqui desejaram de coração ver novamente o nosso pastor junto? E aqui está ele. Então nós podemos dizer que Deus atende as nossas orações. São provas, irmãos, de que nós estamos no que é verdadeiro. Sabemos que a hora que vivemos, ela é uma hora difícil, porque as tensões são grandes. As ansiedades são muitas. E então, logo, nossos sentimentos estão à flor da pele. Mas se pudermos nos segurarmos um pouquinho no degrau paciência, então nós veremos o quanto Deus está fazendo para que cheguemos àquele nível de fé. Pastor Paulo pregou para nós aqui, quarta-feira, e disse: caiu a ficha. Eu descobri que não é falta de fé, é falta de paciência. Ele falou isso aqui para nós, né? E a gente vê e sabe que realmente o degrau da paciência é difícil de equilibrar nele. Mas é possível. É possível, né? Então, se é possível, vamos encontrar esse equilíbrio. Deus está aqui para nos ajudar nesse sentido. Amém? Então, agradeço ao pastor Machado a confiança de nos colocar aqui mais esta vez, e vamos então nos colocar de pé, irmãos. Aí a escritura mudou, eu tentei avisar para o pessoal do estúdio, mas não foi possível. A escritura está agora em Lucas 24,
nós vamos ler a partir do 28. Conseguiram pegar aí, né? Amém. Graças a Deus. Lucas 24, a partir do verso 28. Nós vamos continuar meditando um pouco nesta mensagem. Quando seus olhos se abriram, eles o conheceram. Vamos ler então. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura de sua palavra para nós. Podeis assentar-vos. Nós meditamos um pouco na primeira parte deste grande acontecimento, e agora estamos nessa segunda parte aqui. E usando o que o profeta nos falou nessa mensagem, quando seus olhos se abriram, eles o conheceram. Nós vamos ler um pouco aqui dela, agora a partir do parágrafo 60, aonde o profeta nos diz assim: então notem, aqui está o que tem que ser feito. Sabemos que algo tem que ser feito, mas o mais importante não é saber que tem que fazer, é saber como fazer. Você sabe que tem que fazer algo, mas se você não souber como fazer, como é que você vai para frente? É o que acontece enquanto o mundo religioso está procurando, não sabem nem como realmente ser batizados, como diz as Escrituras. A próxima coisa que descobrimos, eles o convidaram para entrar. Ele chegou ao pequeno lugar, a pequena hospedaria onde eles iriam ficar. Estava anoitecendo, e eles disseram: fica conosco. Ele fez como se fosse continuar. E o profeta diz: eu pensei nisso muitas vezes. Ele apenas está querendo que você o convide. E nós ficamos com medo, nós ficamos em dúvida, nós não sabemos como fazer. E Jesus está esperando ser convidado.
Jesus quer resolver o problema, mas Ele está esperando ser convidado. Jesus está querendo abrir os nossos olhos, mas Ele está esperando que nós o convidemos. Ele não vai invadir a vida de ninguém. Ele vai esperar que você o convide. E é um convite especial. Ele fez como se fosse passar adiante deles. Ele pode fazer como se fosse passar sem lhe dar atenção. Irmã, na cadeira de rodas, ou você, senhor, na maca, ou você aí com problema cardíaco, que não pode viver senão um pouco de tempo mais. Estas pessoas são talvez aleijadas, elas podem ter uma duração de vida normal, porém alguém aí com problema cardíaco pode morrer antes do amanhecer, pode morrer antes de amanhã. Ele pode agir como se fosse passar sem lhe dar atenção, mas ele apenas quer que você o convide para entrar. Você entendeu isso? Às vezes você está aqui esperando que aconteça algo para resolver um problema, esperando que aconteça algo para que o seu filho, sua filha, o seu pai ou sua mãe, ou alguém que você ame, volte para cá. E Jesus faz de conta que não está vendo isso, faz de conta. Por quê? Porque Ele está esperando que você tome uma atitude. Uma atitude de fé, uma atitude de convicção. Mas acontece, irmãos, que parece que vamos nos adaptando à condição de esperar a emergência. E Jesus está esperando um simples convite. Veja, Ele pode agir como se fosse passar sem lhe dar atenção, mas Ele apenas quer que você o convide para entrar na sua vida, para assumir o controle da sua vida. Ele não podia fazê-lo pregando-lhes a palavra. Isso passou por cima de suas cabeças. Quantas vezes nós tentamos mostrar a mensagem e você não consegue se aproximar da pessoa? Você não consegue chegar nela. Ela está armada. Ele caminhando lá, dizendo: bem, vocês deviam ter sabido lá, seus nércios, tardos de coração. A Bíblia disse estas coisas, que Cristo devia fazer estas coisas e assim por diante, caminhando juntos lá. Bem, parece provável que eles deveriam ter percebido quem era. Aí às vezes nós mesmos, quando pensamos, às vezes ficamos imaginando, como é que esses discípulos não enxergaram que era Jesus? E como é que nós não enxergamos que Ele está do nosso lado? É a mesma coisa. Às vezes, a nossa opinião formada não deixa ouvir Jesus dizendo: Nércio, meu filho, minha filha, eu não já falei para você não temer? Eu não já disse que eu estou contigo? Eu não já disse que você ia ter aflições na vida, mas que você não temesse, que eu estou com você todos os dias? Aleluia! E a gente não enxerga. Veja como a Bíblia é viva, irmãos. Nós precisamos agora
entrar dentro disso aqui, nos encontrar. A Bíblia disse essas coisas, a mensagem tem nos dito como é que vai ser, caminhando juntos lá. Bem, parece provável que eles deveriam ter percebido quem era. Ele nunca se apresentou e lhe disse: eu sou ele. E às vezes é isso que nós estamos esperando, que Jesus disse: calma meu filho, eu estou aqui e vou pegar agora isso para você. Ele não vai pegar para você não. O teste que nós precisamos passar, sabe qual é? É aquele mesmo teste que o irmão Branham fez com aquela irmã que estava para morrer. Você está vendo isso aí? Faça esse negócio balançar. E agora, irmãos? Como é que nós vamos passar nesse teste? O irmão Branham mostrou que é possível. E nós cremos que é possível. Então precisamos buscar esta fé que é possível, que é nossa. Amém. Ele nunca se apresentou e lhe disse: eu sou ele. Você toma um sujeito que faz isso, então você saberia que não há nada a ver com ele, para começar. Porém, ele simplesmente deixa o Espírito Santo revelá-lo. Ele nos falou. Você tem que aceitar que o Espírito Santo abra os seus olhos. Aceitar. Permitir que Ele mostre. Nós descobrimos agora que a única maneira dele poder revelar é vindo para o seu interior. Você o convida e ele então entra em você e abre o seu entendimento. Ele pode, ele é a palavra. E a palavra em você, então o Espírito Santo revela a Cristo através da palavra. Após ele entrar em você, ele está em você, você deve aceitar sua palavra. Nós devemos aceitar a palavra. E a palavra diz que ele dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Você o obedeceu sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Amém. Você o obedeceu buscando viver segundo o Evangelho? Amém. Então ele te deu o Espírito Santo. Agora deixa ele te controlar. O problema é que muitas vezes nós queremos controlar o Espírito Santo. Nós queremos que ele faça isso, que ele faça aquilo, e é o inverso, irmão. Nós temos que deixar ele fazer isso e ele nos levar a fazer aquilo. Aí o profeta você diz, bem, minha igreja não crê nisso. Muito bem, você nunca entrará. Bem, quando você rejeita a palavra, que palavra? Que palavra é essa? Quando você rejeita a palavra, você o está rejeitando. E Jesus disse que é toda palavra. Você tem que crer em toda palavra. Bem, minha igreja crê em fazê-lo dessa maneira, mas a Bíblia diz para fazê-lo dessa maneira. Esta é a maneira, aceite-o como está escrito lá. Não o que alguma outra pessoa adicionou a ela.
Preste atenção. Aqui vem o grande perigo das redes sociais. Não que alguma outra pessoa adicionou a ela, mas o que Deus disse a respeito. Deus disse que nos enviaria Elias, e que ele viria para converter o coração dos filhos aos pais. Deus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, como é que nós devemos viver, irmãos? Por que é que duvidamos tanto? Nós lemos a Bíblia e às vezes olhamos para Israel saindo do Egito e dizemos: ô povo do coração duro. Mas para um pouquinho e olha de novo. Agora olha pelo espelho. O que está acontecendo? Estamos copiando os passos errados. Não que alguma outra pessoa adicionou a ela. Muitas vezes essa outra pessoa está aqui dentro. É a outra pessoa aqui dentro, torcendo uma informação. Está sendo falado uma coisa e você está vendo outra. Então, Ele pode revelá-lo a você. Quem te convence da palavra é o Espírito Santo. Porém, primeiro, ele tem que entrar em você. As portas estão abertas? Você o tem convidado? Veja como esse convite é importante. Ele tem que entrar em você, então, e somente então, ele pode revelá-lo. Aí você vai enxergar as coisas como eles enxergaram depois. Depois que Jesus entrou, estando com eles à mesa, como estamos agora, irmãos, estamos à mesa recebendo o alimento. Amém. Aí os seus olhos foram abertos. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram. Aí você tem que dizer assim: aí meus olhos estão abrindo, eu sou um filho de Deus. Amém. Irmão, deixa ele falar dentro de você, que é isso que ele vai dizer. Eu sou uma filha de Deus. Eu não tenho que ter medo de dizer que sou um filho de Deus. Aleluia. É isso que a terra está esperando, irmãos. Não fiquem aí olhando para isso e tentando entender isso, como os fariseus disseram. Eles estavam lá e olhavam para ele e diziam: esse homem é um Beelzebul. Aí hoje diz assim: não, o irmão Brana não quis dizer isso não, o irmão Brana disse outra coisa. É o mesmo Espírito. É um adivinho. Não, o irmão Brana não é profeta. Ora, não tenho nada a ver com esse camarada. Ele nasceu em pecado. Ele não tem nossos cartões de companheirismo. Ele não pertence a nós. E ó, que coisa, nós nem mesmo sabemos onde ele frequentou a escola. Ele não tem nenhuma escolaridade. Ora bem, de onde veio este homem? Agora ele diz: o filho do homem vai subir, e desceu. Ele nasceu aqui mesmo, ele é um louco. Se comer da carne do filho do homem e não beber de o seu sangue, ele é um canibal.
E ele fez assim simplesmente para fazê-los dizer aquelas coisas. Eles tinham que fazê-lo. Irmão, o que está acontecendo no nosso meio não é nada estranho se você está olhando para a palavra. Se escandalizarão é irmão com irmão. A Bíblia diz que é pai entregando filho, é confusão dentro de casa. Mas você nunca esqueça que o profeta disse: um eleito não persegue outro eleito. Não interessa o que está acontecendo. Eu preciso das orações dos meus irmãos. Por isso eu estou orando por meus irmãos. Por isso nós devemos estar cada vez mais unidos. Porque o diabo está cada vez mais empregando força para nos separar. Mas quando os seus olhos se abrem, você enxerga, você vê o que ele está armando. E você toma posição como filho e como filha de Deus. E assim é o Espírito Santo hoje, lançando sua palavra sem manifestação, para que os homens possam condenar isso, para que Deus possa trazer seu julgamento sobre a terra, como Ele prometeu fazer. Não tem nada estranho acontecendo. Tudo que está acontecendo é cumprimento das Escrituras. Agora, nós sabemos que quando os discípulos perceberam, ouviram, olha, parece que o exército está chegando aí. Eles lembraram, Jesus disse: olha, cuidado para vocês não sair no sábado, nem no inverno. Sabemos que não havia nenhum verdadeiro dentro de Jerusalém quando o general Cídio sitiou, porque eles estavam atentos, seus olhos estavam abertos para perceber o que é que estava acontecendo naquela hora. E nós temos que estar apercebidos do que é que está acontecendo agora. Ele endureceu o coração de Faraó. Para quê, irmãos? Para que endureceu o coração de Faraó? Só para o povo sofrer mais um pouquinho? Deus tem a sua maneira de fazer você se voltar a Ele e abrir o seu coração para Ele vir habitar. Quando chega numa situação como estava aquele leproso, tinha esperança de nada mais, só esperar morrer. Mas lá vem Jesus. Ele disse: o que eu vou fazer? Eu sei que Ele pode me curar disso. A palavra dizia que viria um profeta fazendo as mesmas coisas que Moisés fez. O povo vai me apedrejar, eu já estou morto mesmo, eu vou até ele. E correu aos pés de Jesus, irmão, atitude certa: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ficar curado. E ele logo disse: eu quero. E ele está dizendo hoje: eu quero que você fique curado. Mas você está o convidando para vir fazer isso por você? Ei, irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Então Ele vai fazer de conta que não sabe do seu problema.
mas Ele está esperando uma atitude sua, está esperando um convite seu. Ele é Deus, seus sistemas de fazer coisas mostram-no poderoso com sua palavra para manifestá-la. Ele não tem que lhe dizer tudo a respeito. Às vezes queremos explicações demais. Você não tem que entender. Você não pode entender Deus. Esse é um grande problema, um perigo. Às vezes queremos saber que Deus vai entrar por aqui e vai fazer assim. Era assim que estavam os fariseus, irmãos. Não, ele vai descer pela escada e vai chamar o sumo sacerdote para apresentá-lo, e isso e aquilo. Não queira entender o jeito que ele vai fazer, irmão. Simplesmente aceite que Ele pode fazer por você. Amém. Aceite, creia e receba. De que lado Ele vem? Qualquer lado está bom, Senhor. De qualquer lado. Você não tem que entender, você não pode entender. Você tem que aceitar. Então, se ele chegou para um e disse: pega a tua cama, levanta e vai embora, e chega para o outro e diz: segura ele aí melou a cara dele de barro, agora vai te lavar, e quem é que vai ficar reclamando ou discutindo? Por que fez assim? Por que fez assim? O importante é que ele quer fazer por você. Simplesmente convide-o, simplesmente isso. Convide-o a entrar e veja o que acontece. Agora nós notamos de novo como ele se deu a conhecer a eles. Ele tem uma maneira de se dar a conhecer. Após ter entrado, como ele o fez? Ele abriu seus olhos para quem ele era. Você sabe quem ele é? Sabe quem é Jesus? Quando ele entrou neles, então ele abriu seus olhos para verem. Então eles já estavam tão cheios com aquelas palavras que Jesus falava com eles, irmãos. Eles estavam maravilhados da conversa com um estranho para eles. Na hora era um estranho, mas a conversa estava tão boa que eles não queriam que ele fosse embora. Quando a coisa está boa, a gente não quer que termine o culto, a gente quer que fique mais um pouquinho, a gente não quer sair da atmosfera que cada um produz. Por que você vai ficar de fora? Entra nessa atmosfera também. Amém. Empregue forças para entrar, irmão. Quando ele entrou neles, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, nos tornamos um. Quando ele entrou neles, então ele abriu os seus olhos. Quando é que ele abre os nossos olhos? Quando nós permitimos que ele entre em nossa vida, que ele vasculhe tudo, que ele mexa em tudo. Agora, quando a palavra entra em você, quando você aceita a palavra de Deus e ela entra em você, então a promessa, daquela promessa que você tem aceitado, é algo que você tem aceitado, você tem que aceitar. Quando essa palavra entra em você,
então a promessa manifesta-se a si mesma, e então você conhece quem é. Você sabe quem é que está te curando, você sabe quem é que está te libertando, você sabe quem é que está falando com você, porque só Ele sabe o que você está passando. Quando Ele falou com Natanael, não tinha como Natanael não reconhecer quem Ele era. Eu te vi quando tu estava debaixo da figueira, só tinha Ele ali, ninguém sabia onde Ele estava. E Ele sabe, irmão, Ele sabe como é que está a sua cabeça agora, Ele sabe o que é que você está sentindo agora, Ele sabe. Então veja aqui, quando você aceita a palavra, aceitar a palavra é você dizer: isso é meu, é para mim, isso é para mim, os sinais seguirão os que crerem, eu creio, é para mim, Ele está falando é comigo. É verdade, glória. Quando você aceita a palavra de Deus e ela entra em você, então a promessa manifesta-se a si mesmo, a coisa acontece, e então você conhece quem é. Aleluia. Através do que Ele fez, como se deu a conhecer a eles? Porque Ele fez as mesmas coisas que fizera antes de sua crucificação. Então eles souberam que aquele era Ele, porque Ele ressuscitara dos mortos. Toda a pregação, todo o ensinamento e tudo mais que Ele tinha feito falhará, mas quando Ele revelou-se, fazendo a mesma coisa que fizera antes de sua crucificação, eles conheceram que era Ele. Isso abriu seus olhos. Então às vezes estamos ouvindo Ele falar conosco, mas só estamos olhando para o pregador. Irmão, tem hora que você tem que desviar o seu olhar do pregador e olhar para Jesus. É verdade. Encontre Jesus falando com você. Você tem que encontrá-lo. Você tem que ter os seus olhos abertos, perceber, saber quem é que está falando com você. Irmão, irmã, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, a Escritura diz aqui que quando os olhos deles se abriram, Jesus desapareceu da frente deles, sumiu da frente deles. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você só crê se é Ele se você vê a pessoa dele aqui fisicamente. Você não crê na pessoa dele aqui espiritualmente? Nós temos que crer, irmão. O pastor Paulo falou para a gente aqui, olha, a gente quer ver alguma coisa, você quer sentir alguma coisa. É bom sentir. Você não depende de estar sentindo um arrepio, uma coisa não. Mas é bom sentir que você está numa atmosfera onde Ele pode ser tocado. Porque Ele prometeu isso para nós, irmãos. É possível tocá-lo, Ele é o nosso sumo sacerdote, que pode ser tocado por nossas confissões. Aí, se você realmente crer nessas coisas, lembramos que numa experiência o pastor Euclides Paro disse que um espírita falou para ele, disse: Paro, rapaz, você disse que conhece tanta Bíblia e você não sabe que o espírito de Elias está na terra fazendo uma obra. Você não sabe. E ele ainda estava nas denominações na época, conhecedor de Bíblia, mas não sabia que Elias já estava na terra fazendo uma obra. Nós temos que crer no mundo espiritual, irmãos. Nós temos que crer que anjos estão em nosso meio.
que as coisas acontecem conosco quando nós cremos nisso de coração. Então, algo que parece que só vai acontecer se uma luz brilhar. Irmão, isso tem que estar brilhando dentro de você. Se você crer nisso, você vai ver esta luz brilhando na sua frente. Amém. Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Assim como ele fez a mulher do poço, vem? Ele nunca muda seu programa. Agora, esta mulherzinha no poço, ela conhecia a promessa escriturística para aquele dia. Ela conhecia. Notem, quando ele veio a mulherzinha do poço, ele disse, em Sicar, ele disse: mulher, dá-me de beber. Irmão, irmã, você sabe que ela no momento estava ali, vivendo uma vida difícil, uma vida que não lhe agradava, e então ela levou a coisa para o lado natural. Você é um judeu, nós não podemos nem conversar. Mas a conversa foi indo, foi trazendo ela para aquilo que ela já conhecia, para a palavra. Como Ele faz conosco, Ele tenta nos trazer para a palavra, para você deixar que essa palavra entre em você e ela realmente ative a coisa, faça com que você tome isso como uma coisa real, não uma coisa imaginária, uma coisa real. Então ele chegou ao ponto e disse: vai lá, chama teu marido. E aquela atmosfera já tinha envolvido tanto que ela nem não mentiu ali. Não tenho marido. Disseste bem, não tens. Já tiveste 5 e o que tens não é teu marido. Irmãos, ele está dizendo: eu sei que você teve um problema. Você teve um problema. Você tem uma dificuldade. Você está passando por isso, você está passando por aquilo. Mas eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar, se você deixar que eu entre. Ouça, irmão e irmã, a palavra prometida a você, e você pode ver que é a hora para isso. Porém, quando Deus a revela, a interpreta, então é pecaminoso rejeitá-la. Nunca faça isso. Deus abriu os olhos dele, mostrando-lhe a palavra manifestada que ele havia prometido que aconteceria. Agora, sempre faz isso da mesma maneira que ele faz. Ele nunca muda sua maneira de fazê-lo. Não, assim, lembre-se, sempre o mesmo. Ele prometeu as escrituras para cada uma das eras. E quando ele manifesta aquela promessa da escritura para aquela era, as pessoas têm seus olhos abertos para vê-la. São as pessoas que têm os seus olhos abertos para vê-la, são aquelas que a recebem. São os que recebem a palavra. Não é os que acham bonito, uma palestra bonita, uma pregação animada. Não, você quer a palavra, você quer algo que mexe dentro do seu coração, que mexe com você, que faz você reconhecer que Ele está falando com você. Ele nos conhece, irmãos. E nesse momento Ele está falando com cada um de nós dentro da nossa necessidade. Qual é a promessa escriturística para esta era, de maneira que possamos saber a respeito do que estamos falando? Para que estamos aqui hoje à noite? Que bem isso faz?
Estamos vivendo próximo a alguma coisa? Realmente cremos nisso? Tudo isso é pergunta que o profeta está fazendo. Temos testificado em vão? Dizemos que nós cremos está Ele vindo? Cremos em sua presença visível? Cremos que Ele está vindo pela sua segunda vez? Ou estamos apenas enganando a nós mesmos? Ou verdadeiramente cremos nisso? Ou nós estamos nos enganando, ou realmente cremos nisso? Aí você tem que se encontrar aí. Qual é o lado que você está? Mensagem Melquisedeque, o grande príncipe rei. O profeta diz no 186: Deus seja misericordioso. Oh, que coisa! Sua fé se mantém firme esta manhã? E eu digo esta noite, sua fé está firme, irmão? Amém. Você está ouvindo Deus falar com você? Amém. Você está crendo que Ele está falando com você? Quando os ventos de angústias estão soprando, as noites são negras e os ventos e relâmpagos estão relampejando, sua âncora está segura? Aleluia! Edifiquem suas esperanças esta manhã, e eu digo esta noite, em nada mais a não ser no sangue de Jesus Cristo, com justiça. Eu sei que é difícil, parece difícil, porém, tome isso uma vez, tome Deus em sua palavra e veja que bendita esperança é simplesmente marchar adiante em fé. Aleluia! Nesta grande batalha da fé, enquanto tenho tentado lutar com isso, eu tenho chegado a alguns obstáculos terríveis, tenho passado por alguns caminhos difíceis. Isso se mostra em mim, eu tenho. Porém, tem sido a coisa mais bendita. Eu não trocaria isso por nada no mundo. Não existe coisa melhor do que você estar num campo de batalha sabendo que o seu comandante sabe como fazer a coisa. Pode ficar tranquilo, ele sabe. E aqui está minhas maiores vitórias, os maiores prazeres que tenho, é quando eu vou contra algo, eu não posso ver sobre isso, eu volto disso, em volta disso ou sobre isso, eu entrei nisso, eu não sei, não estou vendo nada, eu simplesmente continuo andando diretamente para isso, crendo nisso, que Deus fará um caminho quando eu chegar ali. Aleluia! Não se preocupe, não fique ansioso, não fique angustiado, Ele vai prover, preparar um caminho, um escape para você, mas Ele vai esperar você dar o último passo lá para dentro da fornalha, lá para dentro da cova dos leões. Ele vai esperar você dar o último passo, irmão. Ele está lhe esperando ali dentro. Eu nunca tenho chegado neste ano até este ponto, e toda essa distância que tenho caminhado, eu tenho confiado nele. Ele nunca falhou comigo. Você pode dizer a mesma coisa? Ele nunca falhou com nós e Ele nunca falhará com nós. Continue firme no seu posto do dever e Deus concederá o que você está pedindo em seu coração. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Pastor. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal.